Os impactos da crise hídrica de 2014 a 2016 sobre os usuários do Rio Paraíba do Sul e Guandu. O Sistema Paraíba do Sul-Guandu abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e é de extrema relevância socioeconômica e ambiental no contexto de dentro e fora da bacia. O sistema consiste em um conjunto de estruturas hidráulicas que tinha como objetivo inicial gerar energia, inclusive via transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, no estado do Rio de Janeiro. Os 4 reservatórios, divididos entre São Paulo e Rio de Janeiro, têm capacidade total de reservação que chega a mais de 7,2 milhões de metros cúbicos. Essa reservação é estratégica para atender o aumento da demanda do abastecimento industrial e, sobretudo, urbano, responsável pelo abastecimento de cerca de 83% da região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, 29 municípios e cerca de 70 indústrias captam água diretamente do Rio Paraíba do Sul, além de 6 usinas geradoras. Já na bacia do Rio Guandu, que se beneficia da transposição, destaca-se a ETA Guandu. A crise hídrica ao longo dos anos 2014 e 2016 foi a seca mais severa desde 1931 e surpreendeu gestores e usuários, demandou respostas emergenciais inéditas do sistema de gestão e terminou afetando diversos setores usuários de água. Em 2014, as vazões naturais médias foram próximas às mínimas até então registradas. Em janeiro de 2015, foi registrada a pior vazão natural do histórico para o mês de janeiro. Nos 2 meses seguintes, houve um aumento considerável nas vazões, porém ainda abaixo da média dos meses de fevereiro e março. As vazões permaneceram próximas à mínima histórica até o mês de agosto de 2015. Somente em setembro de 2015, as vazões voltaram a aumentar e, finalmente, em dezembro de 2015, ultrapassou a média histórica mensal. Nos anos de 2016, 2017 e 2018, em alguns meses, as vazões foram próximas das mínimas, outros mais próximas da média, tendo o mês de setembro de 2017 apresentando a pior vazão do histórico. Mesmo com o aumento das chuvas a partir de 2016, somente 2 vezes a vazão natural do Rio Paraíba ultrapassou a média histórica, demonstrando que a bacia ainda se encontrava em um período de recuperação e adaptação. O reservatório equivalente da bacia do Paraíba do Sul chegou próximo de zero, tendo 2 dos seus reservatórios atingido o volume morto em janeiro de 2015. O enfrentamento da crise teve o protagonismo da Agência Nacional de Águas e do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que reativou o grupo de trabalho permanente de acompanhamento da operação hidráulica na bacia do Rio Paraíba do Sul. Juntos, avaliavam a gravidade do problema e propunham soluções visando garantir os usos múltiplos com o mínimo de impacto aos usuários da bacia. Esse trabalho se interessa pelos impactos diretos e indiretos da crise hídrica sobre os usuários dos setores de abastecimento público, industrial e de geração de energia que fazem uso das águas dos rios Paraíba do Sul e Guandu, regularizados como Sistema Hidráulico Paraíba do Sul-Guandu. A metodologia desse trabalho consiste na organização e análise de uma série de informações fragmentadas acerca do enfrentamento da crise hídrica e, sobretudo, dos impactos remanescentes sobre os usuários de água. Para isso, utilizou-se dos registros de todas as reuniões do GETAL entre 2014 e 2017, das informações da geração de energia da bacia, de relatório de agências oficiais, além de artigos e textos científicos sobre o assunto. Para complementar esse conjunto de informações, foi feito um esforço significativo de obtenção de dados primários por meio de questionário e entrevistas. Os resultados desse trabalho foram divididos em 3 grupos de impactos. O primeiro são os impactos sobre o setor de abastecimento público. O Rio Paraíba do Sul abastece 29 municípios paulistas e fluminenses. Como consequência da seca, houve a diminuição do nível do Rio Paraíba do Sul e Guandu, e problemas na qualidade da água para o abastecimento público começaram a surgir. O estado do Rio de Janeiro foi o mais afetado, mas os municípios de São Paulo também fizeram adaptações no seu sistema de abastecimento. Foram realizadas vistorias nas captações do sistema de abastecimento do Rio Paraíba do Sul. Depois de identificados os possíveis problemas no que se refere à redução da vazão, foram indicadas ações de adaptações. Quase todas as ações propostas foram implementadas e o custo foi em torno de 18 milhões de reais, sendo a maior parte das ações financiadas pelo CEIVAR. Na bacia do Rio Guandu, a ETA Guandu passou por uma situação de estresse, pois ela é a maior estação de tratamento de água do mundo e responsável por cerca do tratamento de 83% de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. A piora na qualidade da água contribuiu para o aumento do uso de produtos químicos em 20%, e graças a esse conjunto de esforços, foi possível garantir a segurança da população atendida. Já em relação à aplicação de questionário, 14 dos 29 municípios responderam, abrangendo a área desde a montante em São Paulo e a jusante no Rio de Janeiro. Dentre eles, 9 registraram ser impactados pela crise hídrica de alguma forma. Todos tiveram dificuldade na captação e apenas um município não realizou a adaptação na captação, pois utilizou água de fonte subterrânea. Os demais municípios instalaram bombas flutuantes, alteraram o ponto de captação ou o nível do crivo de captação. Em relação à qualidade da água, entre os municípios, houve uma variação
variação entre grande piora, pouca piora ou nenhuma piora na qualidade da água bruta. O mesmo ocorreu com a produção de água, tendo resultados muito variados no que tange a diminuição da vazão da água tratada. Também houve alteração no tipo de tratamento e consumo de produtos químicos. Houve um aumento também em relação ao custo do tratamento de água, que variou entre 3% e 15%. E quanto à distribuição, alguns municípios relataram que não houve falta de água, enquanto outros relataram um pouco de falta de água. Impactos sobre o setor da hidroenergia. Então, compreendem 12 usinas do setor hidrelétrico e apenas a usina de Simplício ela foi desconsiderada por não conter dados suficientes. Então, tendo como base os documentos da GTA-OH, a crise hídrica ela afetou o setor hidrelétrico devido às reduções das vazões do sistema hidráulico em questão e alguns reservatórios até chegaram ao seu volume morto. Houve 9 relatos evidenciando impactos na interrupção da geração de energia e também foram relatadas preocupações em relação à exposição dos taludes marginais dos reservatórios à erosão. E, tendo como base os dados do site da ANEEL, para caracterizar os impactos quantitativos de todas as usinas hidrelétricas, houve uma diminuição na geração de energia ao comparar a média dos anos. Então, nenhum ano hidrológico conseguiu superar a média entre 2010 e 2013. Entretanto, após a crise, no ano de 2017 e 2018, houve uma leve melhora. E, por fim, por serem fortemente industrializadas, as bacias do Paraíba do Sul e Guandu, elas são fortemente demandadas pelo setor industrial. Sendo assim, é um setor que foi bastante impactado pela crise hídrica. Mas como essas indústrias foram afetadas? Quanto à captação, duas indústrias do trecho paulista apresentaram problemas com macrófitos nas águas do Rio Paraíba do Sul, na região de Jacareí. As indústrias que mais relataram dificuldades foram aquelas do Canal de São Francisco, no trecho final do Rio Guandu, no estado do Rio de Janeiro. A água do mar, sobretudo em maré alta, ela avançava até os pontos de captação das indústrias devido à diminuição da vazão, como já foi comentado, e à redução do nível da água do Rio Guandu. E tendo como base as reuniões do GTA-OH, houve 33 registros de avanço da intrusão salina entre 2014 e 2016. Além disso, também houve uma interrupção de produção industrial e a falta de água para o próprio abastecimento interno da empresa, das indústrias, sendo até necessário recorrer a carros-pipa. O impacto, ele não foi pior graças às ações emergenciais de mitigação que foram feitas, como o aumento da captação de água no período da maré baixa, que possui uma menor influência da cunha salina, e também investiu-se no aumento da reservação interna, mas essas medidas elas não foram 100% eficazes para todas as indústrias. O ponto de captação, ele também foi realocado mais próximo à montante, para não sofrer tanto também com a intrusão salina, com essa entrada de sal, e foi construída uma soleira na calha do Rio Guandu, com o objetivo de instalar uma barreira também para a entrada dessa cunha salina. Mas essa ação acarretou conflitos com pescadores da área, porque dificultou um pouco o trânsito dos barcos ali. E somente em 2017 a soleira ela foi retirada, com finalmente o fim, oficialmente ali, da crise hídrica. A respeito das considerações finais do artigo, a crise hídrica que ocorreu entre os anos de 2014 e 2016 evidenciaram várias vulnerabilidades nas bacias do Rio Paraíba do Sul e Guandu. Ela mostrou várias vulnerabilidades dos usuários, das condições ambientais e das práticas de gestão. Então, foi um grande desafio para o sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos encontrar soluções que minimizassem os impactos causados por essa crise hídrica. A respeito da gestão, foram tomadas algumas ações emergenciais e elas evidenciaram uma boa capacidade de resposta e foram relativamente efetivas para minimizar os impactos e para evitar o desabastecimento da população. Também houve um caráter participativo de gestão da crise muito forte. Teve um protagonismo dos organismos de bacia, do CEIVAP, do AGEVAP e do Comitê Guandu, que foram empoderados pela ANA enquanto espaços de negociação, pactuação e tomada de decisão em torno dessa realocação da água. Então, a gente pode afirmar que a gestão participativa ela saiu bem fortalecida da crise hídrica. Também houve um pioneirismo na gestão integrada dos recursos hídricos, porque as bacias elas são altamente estratégicas no cenário nacional. Então, elas foram pioneiras na implementação da gestão integrada dos recursos hídricos.
Também houve uma necessidade de mudança em termos de gestão e governança muito grande, porque diante do cenário de intensificação das mudanças climáticas, da seca e dessa pressão sobre os recursos hídricos nas bacias do Rio Paraíba do Sul e Guandu, elas foram forçadas a criar novas regras que se adaptassem melhor à realidade que estavam vivendo. Então, a partir disso, houve a criação de novas regras. Elas foram aplicadas a partir de outubro de 2016 e representaram uma mudança significativa em direção de uma gestão adaptativa, porque elas tornaram o sistema mais resiliente às secas e também promoveram uma maior segurança hídrica aos usuários do Rio Paraíba do Sul e Guandu.